Deus é bom. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Amém? Queria que você fizesse uma oração comigo, agora no início. Vamos orar ao Pai, para que a palavra que Ele tem para nós hoje seja plenamente entendida, compreendida por nós. Amém? Feche os olhos um pouco e peça a Deus que te dê revelação, que te dê graça nesse momento para você compreender a palavra do Senhor e para que ela tenha fruto na tua vida, nessa manhã e durante os dias seguintes. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra limpa, purifica. Eu quero te pedir nessa manhã que tanto eu, que vou falar, quanto os meus irmãos, possam ser plenamente edificados por ti. Em nome de Jesus. Que toda dispersão seja retirada das nossas mentes. Que todo pensamento contrário à palavra do Senhor seja retirado em nome de Jesus. Confirma nossas mentes, nosso coração, Senhor, nosso espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós somos ricamente abençoados por Deus durante o dia de ontem. Amém? Quem foi abençoado? Amém. Amém. O Senhor tem mais. Hoje nós cantamos: Senhor, mais de ti, e Ele vai dar mais dele. Amém? Ontem nós falamos sobre a pessoa de Deus, sobre a sua paternidade, e também nós vimos que esse Deus amoroso nos criou ao homem com um propósito. E hoje nós vamos começar falando sobre Jesus. Amém? É muito bom falar sobre Jesus. O nosso coração se alegra. E antes de pregar, meditando um pouco essa manhã, eu pensei: rapaz, falar sobre Jesus alegra demais o coração. Ouvir sobre Jesus nos alegra também muito, porque Jesus é a vida. Amém? Hoje nós temos a vida eterna, e essa vida eterna foi dada pelo Pai. Mas essa vida não está na sabedoria humana, nem nos atos bons que o homem possa praticar, porque ninguém consegue. Mas essa vida está em Jesus. João 17:3, Jesus orando ao Pai diz assim: para que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele disse mais, ele disse: a vida eterna é esta. Então, amados, a vida eterna não é algo mirabolante que nós não possamos compreender. A vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus. Então, quando nós entramos no conhecimento de Jesus, nós estamos entrando na vida eterna. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: ó, Jesus tem mais para ti hoje. Amém? Aleluia. Então vamos discorrer um pouco das Escrituras sobre Jesus. A primeira coisa sobre Jesus é a sua preexistência. Jesus não começou a existir como nós, que nascemos das nossas mães, que tivemos o início. Jesus não teve início. Jesus sempre existiu. Amém? Amém. João 1, versículo 2 diz: João 1, no princípio era ele era o princípio. No princípio ele era o verbo. Ele já existia no princípio, antes de tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus é antes de tudo. Então a primeira coisa importante sobre Jesus é lembrarmos que Ele sempre existiu e que Ele não teve início de dias. Outra coisa sobre Jesus: Jesus era
Deus. João 1, de 1 a 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus. Deus é fiel. Que bom, amado, a gente lembrar disso, que Jesus sempre existiu. Deus é bom. Outra coisa muito importante sobre Jesus é lembrar do seu esvaziamento. Jesus se esvaziou, Jesus se fez carne. Esse Deus eterno que criou tudo se fez homem e habitou entre nós. Amém? Filipenses 2, de 6 a 8 diz: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus se fez carne. João 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém, amados? É bom lembrar disso, que esse Deus tão grande, tão rico, se fez pobre, assumiu a forma de servo. Antes ele era Senhor, não precisava obedecer a ninguém, não existe outro Deus além dele. E esse Deus assumiu a forma de um servo. A palavra servo significa escravo, literalmente. E ele se fez servo. Ele era rico, se fez pobre. E talvez uma pergunta surja no nosso coração: por que Jesus fez isso? Nós vimos ontem com Cicinho que ao pecar, o homem colheu consequências, e que a principal razão do pecado do homem foi um problema chamado de independência, que a Bíblia também fala que é rebelião. O homem se rebelou contra Deus, o homem passou a ser o seu próprio Deus e fazer a sua própria vontade. Quando Jesus vem à terra e se humilha e se esvazia e se transforma em homem, ele soluciona esse problema na raça humana, o problema da independência. Enquanto o homem quis ser Deus e dirigir sua própria vida, Deus se transformou no homem e passou a ser dirigido pelo Pai. Ele não fez caso da sua grandeza. Do texto de Filipenses tem uma frase que até é difícil de entender às vezes, que diz que ele, o ser igual a Deus, era coisa que ele não queria se aferrar a isso, aferrar e se apegar. Não era algo tão grande para ele naquele momento que ele não pudesse perder. E nós? Será que existe alguma coisa tão grande que a gente não possa perder por Jesus? Porque ele não fez caso de tudo que ele tinha, inclusive da sua glória e do seu poder, para resgatar essa geração, a raça humana. Amém? Então Jesus se fez carne, e com isso ele veio ser um homem dependente do Pai. Amém? Nós vimos então que Jesus se fez carne e que Jesus abriu mão da sua glória. Ele deixou lá em cima essa glória junto do Pai,
Nós vimos também, já comentando, que ele se humilhou-se, né? Ele a si mesmo se humilhou. Ele não esperou ser humilhado, mas ele humilhou-se a si mesmo. E como homem, Jesus não buscou glória para si. Nós vimos ontem, em algumas pregações, que a glória pertence a quem? Quem é a glória? Deus. E quando Jesus veio a essa terra, ele dizia assim: ó, eu não busco glória dos homens, eu busco glorificar ao Pai. A presença de Jesus entre nós, amados, nos direciona a ser um homem que Deus quer, amém? Porque em Jesus a gente vê o homem como deve ser, e a gente vê Deus como Ele é. Jesus é o único que nos conduz ao Pai de forma íntegra, inteiramente. Jesus expressa a glória do Pai. Em Hebreus capítulo 1 diz que Ele é a expressão exata do seu ser, é a expressão exata da glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Vamos ler aqui João 5,41. Irmã, lê para nós, por favor. Jesus não buscou glória para si. Eu não aceito glória que vem dos homens. Eu não aceito glória que vem dos homens. Amém? João 7,18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Amém. Jesus procurava a glória daquele que o enviou. Assim devemos ser nós, amados, buscar a glória do nosso Pai. Amém? Jesus, como homem, nunca fez a sua própria vontade. João 8,29 diz assim: o Pai que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 4,34 diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que homem lindo é Jesus, que homem digno de ser imitado, o único que agradou o Pai em tudo. Ele buscou agradar o Pai até o fim. Então Jesus nunca fez a sua própria vontade. Com isso, Jesus resolve o problema da independência. Amém, amados? Porque ele veio ser um homem dependente. Aleluia? Dá para entender quão grande é esse mistério? Nenhum outro homem antes de Jesus fez a vontade do Pai inteiramente, mas Jesus fez a vontade do Pai. Amém? Aleluia. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Aleluia. 1 Pedro 2,22. Ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Que vida tremenda essa vida de Jesus. Vida sem pecado, vida sem engano na sua boca. Jesus é fiel. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, em que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém, queridos? Amém. Jesus pode nos socorrer nas nossas tentações, porque Ele bem sabe o que é isso. Ele em tudo foi tentado,
mas sem pecado. E eu queria dizer uma coisa para você, além de todas as outras que já falei, que Jesus está pronto para se compadecer de você, amém? Amém. Às vezes, algumas vozes nas nossas mentes dizem: você não presta, você não consegue, você nunca vai ser santo. Mas Jesus está dizendo para você assim: eu me compadeço de ti, porque em tudo fui tentado e ele venceu. Amém, queridos? Nós temos um sumo sacerdote que entrou nos céus para comparecer perante o Pai a nosso favor. Nós temos um advogado justo que ganha todas as causas ao nosso favor. Não há causa perdida para ele. Até o fim, ele está do teu lado. Ele está te dando uma nova oportunidade de mudar, de buscar. Jesus, ele peleja por nós, junto ao Pai. Muito obrigado, Senhor, por isso. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus, que penetrou nos céus. Então nós vimos que Jesus sempre existiu e que Jesus se fez homem, que Jesus foi perfeito e é perfeito. Amém? Jesus também, quando esteve aqui na terra, ele fez uma obra tão grande, que se nós fôssemos contar só as coisas que estão escritas, a gente ficaria o retiro todo só falando dos milagres de Jesus. É ou não é? Após, o apóstolo João disse outra coisa. Ele somou a isso e ele disse assim: se as coisas que Jesus fez fossem escritas, cuido eu que nem os livros, que nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. João 21, 25 diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Queridos, as coisas escritas nos evangelhos foram escritas apenas para a nossa fé, mas Jesus fez uma obra muito maior do que está escrito. Não só fez uma obra, como está fazendo, amém? Amém. Jesus está fazendo uma obra grandiosa ainda hoje e vai fazer até o fim. Falando um pouco nas obras de Jesus, vamos destrinchar um pouco essas obras. Uma delas muito importante para nós é o seu perdão. O perdão de Jesus. Marcos 2, 5, 10 e 11 diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Essa semana, Deus me falou uma coisa muito especial acerca disso. Deus falou assim, que Jesus perdoa. E Jesus veio para perdoar. Amém? Diz para a pessoa do teu lado, diz para o teu irmão assim: Jesus te perdoa. Nos evangelhos está citada a palavra de Cristo, ele conversando com os discípulos, que ele diz assim: o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, veio para salvar. Amém, amados? Jesus está pronto para te perdoar. Essa é a função dele. Faz parte da obra de Jesus, o seu perdão. Amém? Lembre disso, amados. Ele está com perdão para você em todo momento. O seu perdão
é muito importante nós tomarmos posse, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, um que, assim como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus é fiel. Vamos ler também Mateus 9,6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém. É a descrição do mesmo versículo que nós lemos, só que no outro livro. Jesus é fiel. Então, amado, Jesus tem na terra autoridade para perdoar pecados. Outra coisa sobre a obra de Jesus foi o seu serviço. Jesus serviu. Nós vimos no início o texto de Filipenses 2, que ele se esvaziou da forma de Deus. Foi isso, que ele se esvaziou e assumiu que forma? De um servo. Ele era Deus, pleno de Deus, e ele se esvaziou disso. Mas ele se esvaziou para ser o quê? Um servo. Ele se encheu da forma de servo. Então Jesus se fez servo. Vamos ler alguns textos aqui sobre o serviço de Jesus. O primeiro deles é Mateus 20 e 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido, veio para servir. Então Jesus serviu muito aos discípulos. Em todo momento Jesus estava servindo, porque ele se fez um servo. Vamos ler João 13,14. Esse texto até da nossa catequese, que diz: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que é que tem a ver lavar os pés com ser servo, Luciano? Vou te explicar rapidinho. Na época de Jesus, quando as pessoas recebiam nas suas casas convidados, os que tinham um poder aquisitivo mais ou menos, né? Eles tinham um escravo, chamado escravo lava-pés. E esse escravo estava pronto para lavar os pés dos convidados, para cearem depois. As pessoas que não tinham esse escravo, não tinham como manter um escravo desse, elas mesmas lavavam os pés das pessoas que vinham nas suas casas. E quando Jesus faz esse gesto para os discípulos, antes da ceia, Jesus está com os discípulos reunidos. E quem era o escravo lava-pés? Jesus se fez o escravo lava-pés. Ele se humilhou mais uma vez, ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse assim: assim como eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Então, parte da obra de Jesus, o seu serviço. Deus é fiel. Amém, amados? Outra coisa sobre Jesus: a morte de Jesus. É para nós muito importante, como as outras coisas, lembrarmos que Jesus morreu, porque para isso ele veio, para experimentar a morte, pela graça de Deus, por todos os homens. Então, a morte de Jesus e o seu efeito. Isaías 53, de 5 a 6 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nesses textos nós vemos claramente que houve uma troca. Amém? O texto de Isaías diz que as nossas transgressões estavam sobre quem? Sobre ele. O que era nosso foi sobre ele. Os nossos pecados, as nossas transgressões estavam sobre Jesus. Uma troca. O texto de 2 Coríntios 5:21 também fala de que Deus fez uma troca. O que era nosso estava sobre Jesus, e o que era de Jesus veio para nós. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez para que nele fôssemos feitos a justiça. Quem é que tinha a justiça de Deus? Jesus. E quem é que tinha o pecado? Diga eu. Eu tinha o pecado. Esse pecado foi colocado em Jesus, e Jesus nos deu a sua justiça. Amém, amados? Lembre, justiça de Jesus foi nos dada, não a nossa, nunca a nossa justiça. Por isso que nós nunca devemos buscar agradar a Deus fazendo nós mesmos a justiça de Deus, porque Deus não aceita. A única justiça que Deus aceita é a de Jesus, que nos foi dada pela fé. Amém? O que é que eu preciso fazer? Só crer. A justiça de Deus que se revela de fé em fé. Amém? Então, primeira coisa, uma troca: o justo pelos injustos. Isso a Bíblia chama de sacrifício. A morte de Jesus foi um sacrifício. Ontem Cecil falou das consequências do pecado, e uma delas é que o homem estava condenado à morte, produziu morte, o pecado. Quando Jesus morre, Jesus nos livra dessa morte, porque Ele assumiu o nosso pecado e Ele morre em nosso lugar. Então a morte de Jesus já resolveu o problema da morte que o homem herdou com o pecado, porque a morte passou a ser dele. Em Coríntios diz assim: um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Jesus representou a nossa morte, a morte que nós tínhamos como dívida ao Pai. Jesus assumiu sobre si. Então, a morte de Jesus foi uma troca, o justo pelos injustos, o sacrifício. A morte de Jesus também foi uma propiciação, propiciatória. Palavra bonita, não é difícil, quer dizer. O que é propiciação? Quando o homem pecou, isso provocou em Deus a sua ira, porque Deus é santo. Deus não pode conviver com o pecado, e o pecado provocou a ira de Deus. E toda a humanidade que está no pecado está debaixo da ira. Um texto que esse senhor leu ontem que diz que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nasceu aqui nessa terra, você é filho da ira, você está debaixo de condenação, debaixo da morte. Mas Jesus nos livra dessa ira, e a morte dele então é propiciatória. Propiciatória significa dizer que a justiça de Deus foi aplacada, a ira de Deus foi aplacada sobre o homem, porque Jesus pagou por ele. Isso significa propiciação. Vamos ler 1 João 2:2.
1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus aplaca a ira de Deus sobre a humanidade. Amém? A morte de Jesus satisfaz a justiça de Deus. Romanos 3,25 diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, Deus propôs no seu sangue a propiciação. Então, a morte de Jesus também foi propiciatória. A morte de Jesus também foi redenção, foi redentora. Ontem Cicinho falou que ao pecar o homem se tornou escravo desse pecado. E a morte de Jesus livra o homem da escravidão do pecado. Efésios 1,7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós temos a redenção em Cristo Jesus, nós temos a libertação em Cristo Jesus, não somos mais escravos do pecado como éramos antes, não somos mais filhos da ira como os demais são. Jesus nos libertou, Jesus provocou uma redenção eterna para as nossas vidas. Você é livre. Ele disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, amados? Jesus é fiel. Então a morte de Jesus também foi redentora. A morte de Jesus também foi reconciliadora. Na morte, Cristo produziu a reconciliação do homem para com Deus. Cicinho falou ontem que ao pecar o homem se separou de Deus, se tornou inimigo de Deus, inimigo mesmo. E Jesus veio promover a paz, reconciliação. Colossenses 1:21-22 diz: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e inculpáveis, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Como nós éramos antes? Estranhos? Estranho? Uma pessoa estranha para Deus. Inimigos. Querido, eu era inimigo de Deus, eu não sabia. O cara ser inimigo de um cara já é ruim, não? Imagina você nascer inimigo de Deus. Misericórdia. Que livramento, viu? E Jesus, na sua morte, fez a reconciliação. Reconciliou o homem com Deus. Ou seja, você é estranho, agora você é filho. Você é da família, é chegado. Você faz parte do Pai, Ele te conhece. Você não é mais estranho. Você é inimigo, agora você é o quê? Amigo de Deus. Amém, queridos? Diga assim para a pessoa, diga para o irmão: tu és amigo de Deus. Deus é teu amigo. Além de ser pai, Ele é teu amigo. Amém? Vamos ler Romanos 5, 10 a 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Ora, se quando inimigos nós somos reconciliados com Deus, e já sendo reconciliados, imagine só, nós seremos salvos pela sua vida. Amém?
A morte de Jesus, querido, ela é, queridos, é completa de significados. Amém? A gente sabe que Jesus morreu por nós. A gente diz, rapaz, Jesus morreu para a humanidade, para salvar. Amém. Isso é o geral. Agora, olha só que significado tem a morte de Jesus. Cada problema que nós herdamos, a morte de Jesus resolve. É grande demais. E qual a extensão dessa morte? Que extensão tem a morte de Jesus? Hebreus 9,15 diz assim, ó: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Não só a morte de Jesus nos livra das consequências maléficas do pecado, como também ela nos garante para o futuro a herança eterna. Amém? Deus tem uma herança para você. E essa herança um dia vai ser dada para você, por causa da morte de Jesus. Então a morte de Jesus se estende, vai além da resolução dos problemas do pecado. Jesus é fiel. Amém? Se a morte de Cristo está repleta de significado, vamos falar um pouco também da sua ressurreição. Quais os principais significados da ressurreição do Senhor Jesus? Primeiramente, a ressurreição de Cristo ela é a base do batismo. Quando nós nos batizamos, nós lembramos bem, eu estou morrendo para o mundo. E nós associamos sempre, e é correto, ao batismo a morte de Jesus, passa a ser a nossa morte. Mas nós esquecemos às vezes de associar ao batismo um outro elemento que acontece conosco. No batismo nós morremos para o mundo, mas nós somos ressuscitados pela fé em Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando o homem é batizado, ele morre para o mundo, mas passa a viver para Deus. E isso faz muita diferença, entendemos. Não é só morrer para o mundo. Eu vou morrer para o mundo e vou ficar morto. Não. Eu sou vivificado em Cristo Jesus. Amém? 1 Pedro 3,21 diz assim, que também, como uma verdadeira figura, agora me salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia? Amém? Amém. Base do batismo e ressurreição. Por que nós temos uma boa consciência? Porque Jesus ressuscitou. E ela é a base do batismo. Outra coisa sobre a ressurreição de Cristo é que a ressurreição é a base da vida eterna e também a base da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, de 20 a 23 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na vida dele. Amém? Amém. A ressurreição de Jesus garante a tua ressurreição, garante a tua nova vida já presente, e garante a tua ressurreição. Porque tão certo como a morte, se Jesus não voltar, todos nós experimentaremos um dia. Tão certo quanto a morte, hoje é a ressurreição. Quem já foi para velório, todos nós já passamos por momentos assim, momentos fúnebres, em que as pessoas, para consolar umas às outras, dizem: ninguém escapa, né? É a coisa mais certa do mundo. E essa frase começou a me incomodar um dia, é verdade. Mas eu cheguei um dia no velório de um parente meu, e os filhos estavam lá, e eu disse: meu Deus, o que é que eu vou falar para eles? Aí eu cheguei ao Deus e disse assim: gente, isso é uma coisa tão certa, né? Um dia todo mundo vai passar por isso. Aí eles disseram a ele. Aí eu disse: você sabia que tem outra coisa que Deus prometeu que é certa, tão certa quanto a morte?
Aí ele disse: não. Eu disse: a ressurreição. Jesus veio para garantir a ressurreição. Amém? Amém. Certo? Certamente nós ressuscitaremos um dia. Amém, amados? E quem garante isso? Jesus, porque Ele ressuscitou. Ele é as primícias. Primícias significa que Ele foi o primeiro a ressuscitar. Aí a Bíblia diz: depois os que são de Cristo na sua vida. Amém? Quando Jesus voltar, todos os que estão em Jesus vão receber a ressurreição. Então a ressurreição é a base da nossa ressurreição também. A ressurreição de Jesus, ela também é a base da nossa justificação. Nós dizemos: você é justificado em Cristo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é que produz em nós a justificação. Romanos 4,25 diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus só tivesse morrido pelos pecados, ainda não estava resolvido. O preço tinha sido pago, mas e a nova vida que Deus quer? E a nova oportunidade? E o ser uma nova criatura? Não poderia ser completo se Jesus não tivesse sido ressuscitado. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. Tudo que Jesus fez teve um preço para Ele. Para nós é de graça, mas Ele pagou tudo, até por nossa justificação. Ele trabalhou por isso, ressuscitando dentre os mortos. Deus o ressuscitou para que você hoje pudesse ter essa justificação. Amém? Então eu queria te dizer uma coisa: você é justo hoje, não por causa das tuas obras, mas porque Jesus ressuscitou. Creia só nisso. Eu sou justo porque Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Outro ponto sobre a vida de Jesus que nós falamos muito na nossa catequese é a exaltação. Jesus foi exaltado. Jesus foi engrandecido. A palavra exaltado significa engrandecido. Filipenses 2, 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus foi engrandecido. O Pai o exaltou. Ele que se transformou num servo, que abriu mão da sua glória, que morreu pelos nossos pecados. Quando o Pai o ressuscita, o Pai o exalta, o Pai o engrandece. Ele disse: eu não busco glória de homens. Mas nesse momento, o Pai resolve devolver a Jesus tudo aquilo que ele tinha deixado para trás. Certa vez, Jesus orando, João 17,5, Jesus disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que tu tinhas e que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus tinha saudade daquela glória. Jesus não recebia a glória dos homens porque ele obedeceu ao Pai, mas ele sempre foi um ser glorioso. E quando Jesus ressuscita, o Pai devolve a glória a Jesus que ele tinha antes, agora como homem, um homem glorificado. O exalta e o coloca acima de todos, para que não tenha dúvida quem é o maior. Existe um homem hoje que está ao lado do Pai. Nós temos um de nós representando a raça humana lá em cima, do lado do Pai, como homem. Cristo Jesus, homem, disse Paulo, glorificado, todo joelho vai se dobrar perante esse homem, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus
Amém? Por isso que nós nos dobramos para Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Com base nisso, nós lembramos que o Evangelho que Jesus pregou e o Evangelho que nós vivemos deve enfatizar essa característica de Jesus. Amém? Ele é o Senhor. Um Evangelho que não coloca Jesus como Senhor é um Evangelho deficiente, é um falso Evangelho. Jesus é Salvador. Amém? Mas Ele é Senhor. Ele hoje é o dono de tudo. Nós somos servos. Ele hoje é o Senhor. E o Evangelho do Reino de Deus coloca Jesus na posição que Ele está, de Senhor, e o homem de servo. Atos 8:12 diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. As pessoas se batizavam porque entendiam que iam fazer parte de um reino, cujo Senhor desse reino era Jesus Cristo, que eles estavam entregando as vidas para Jesus. Foi isso que nós fizemos, entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós cremos, nos arrependemos e fomos batizados. Amém, queridos? Então esse é o Evangelho do Reino. E Jesus diz, conversando com os fariseus de certa feita, ele diz assim, ele foi questionado sobre o reino de Deus. Perguntaram a ele, quando é que vem o reino de Deus? Aí ele disse, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem vão dizer ele aqui ou ele acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Amém. Deus colocou o reino dele em você, está dentro de nós. Jesus é bom. Quando nos submetemos ao Filho, quando recebemos um reino inabalável, nós temos a salvação. A salvação foi dada para todos os que lhe obedecem. Amém? Então a salvação, primeiro detalhe importante sobre a salvação é o perdão de Deus a nós. Atos 2:38 diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós temos o perdão dos pecados. Amém? O primeiro aspecto da salvação é que nós somos perdoados, não temos mais dívida com Deus. A escrita de dívida foi cancelada. Eu lembro com muita alegria e satisfação no meu coração no dia do meu batismo, é que logo ao chegar em casa eu pensei assim, eu era uma pessoa com muito medo da morte, né? E naquele dia eu disse assim para Deus e para mim mesmo, orando, se eu morrer hoje eu estou em paz, tem mais nada para prestar conta. Na época eu tinha 17, 18 anos, mas é essa a noção que nós devemos ter, é que o escrito de dívida foi pago, não há mais nada contra nós em Cristo Jesus. Amém? Toninho vai falar melhor sobre isso já tarde. Jesus é fiel. Então, o perdão. Outro aspecto da salvação, nós somos perdoados e Deus nos faz uma nova criatura. Primeiro Ele nos perdoa, agora Ele nos gera outra vez. Novas criaturas nós somos. Novo nascimento. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Diz para o teu irmão, profetiza para ele, você é uma nova criatura. Amém.
Nós herdamos de Jesus a justificação, já vimos, somos justificados pela sua ressurreição. E a justificação nos é dada como sendo nova criatura. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus é fiel. Aleluia. Então a salvação produz tudo isso em nós. Também outro ponto importante dessa obra de Jesus na nossa vida é a santificação. Aqui nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. E isso muitas vezes pode nos afligir, porque nós sabemos que devemos ser santos para agradar a Deus. Mas quando olhamos para a nossa carne, nós nos sentimos incapazes de ser santos. Mas Jesus quer que nós entendamos que a santificação não é produzida por nós. A santificação nos foi dada. Tanto é o processo que está acontecendo conosco, como foi dado no dia em que nós somos colocados em Jesus. Amém? A santidade do Cordeiro foi passada para nós, e nós continuamos nos santificando. Primeiro aspecto da santificação: isso só é possível por causa da vida de Cristo em nós. Primeira verdade incontestável, querido, não lute para ser santo, só creia que você é santo. Amém? Só creia que Jesus está em você, isso basta para você ser santo. Tem até uma música que diz assim: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, Ele está em nós, a vida de Jesus em nós. Colossenses 1:27 diz o que? Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Amém. Gálatas 2:20, Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, o viver que eu vivo na carne, eu vivo agora batalhando, com muito esforço para ser santo, porque senão eu vou para o inferno. E quando a gente luta, a gente só chega à seguinte conclusão: eu não consigo. Mas Paulo entendia, e ele disse assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. Obrigado, Jesus. A santificação é pela graça, não é por nossas obras. Graça de Deus vai muito além do que a gente escuta por aí, dizendo que é um favor imerecido. Não, isso é uma consequência da graça. Isso não é a graça. A graça de Deus, a gente poderia definir assim: é o que Deus tem para cumprir a sua vontade em você. A graça de Deus são os elementos de Deus para você chegar lá. Amém? Isso é graça, vai além do favor imerecido. Graça é a atuação de Deus em você. A santificação é pela graça. Romanos 5:20 diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado abundou, a graça é mais abundante ainda. Amém, queridos? Então às vezes a gente pensa: mas tanta coisa ruim que eu fiz, e fica triste. Deus quer que você lembre que aonde tinha pecado, aí tem graça. Mas, amém? Aqui em algum momento, se os irmãos acharem conveniente,
a gente poderia dar um testemunho dessa graça abundante na vida de alguém aqui, em algum momento aí do encontro, do que Jesus fez na vida de algumas pessoas. Todos nós temos um testemunho de graça. Todos nós temos. A gente pode ver aí depois alguns testemunhos para selar isso aí. Tá? Então a santificação é pela graça. A santificação também vem do andar no Espírito. Nós recebemos o Espírito, devemos andar nele. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O segredo da santificação está em andar no Espírito. Amém? Andar em Espírito. As obras do Espírito são amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Andar no Espírito é praticar essas coisas. Elas estão em você. É o fruto do Espírito. É natural em nós obedecermos isso, porque o Espírito está em nós. Então, quando ele diz andar em Espírito, é andar frutificando o Espírito Santo, produzindo isso. Amém, queridos? Outra coisa muito importante sobre a morte de Jesus, né? E sobre a vida de Jesus é a glorificação. Nós não fomos libertos ainda da presença do pecado. O pecado continua em nós, mas há uma promessa de Deus, que nós um dia seremos glorificados em Cristo Jesus. Esse corpo que nos tenta será removido. Vamos ler 1 Coríntios 15, 43. Coríntios 15, 43. Diz o quê? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 52 a 54. Versículo 52 ao 54. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse corpo que é revestido de incorruptibilidade, que é mortal, há de ser revestido da imortalidade. Amém? Essa é a nossa esperança em Cristo. A ressurreição produzirá em nós um novo corpo, imortal, incorruptível, que não está mais sujeito à morte, nem à escravidão do pecado. Amém, queridos? Filipenses 3, 21 diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar sobre si, subordinar a ele todas as coisas. A nova pátria, o texto que eu recitei, a nossa pátria está onde? Nos céus. Queria dizer que você, por Jesus Cristo, tem uma nova cidadania. A sua identidade não é aquela que você leva no bolso, que tem uma data de expedição. A sua verdadeira identidade é a identidade celestial. Amém? Amém. Cuja data de expedição é a data da sua filiação, do seu batismo. Está lá. De tal, 2000 e tal. Você foi recebido como filho. E você agora é essa pátria. Se nós não buscarmos isso, queridos, se nós não lembrarmos que a nossa pátria não é daqui, nós vamos viver nessa terra pensando que somos daqui. Devemos ser ousados para crer e para proclamar o que Jesus falou. A minha pátria não é desse lugar. Jesus falou para os fariseus: eu não sou daqui. Jesus falou para Pilatos: eu não sou daqui.
Querido, você não é daqui. Amém? Lembre disso. Fale para o seu irmão: sua pátria está nos céus. Amém? E para a gente fechar, eu queria que a irmã lesse, por favor, Apocalipse 21, de 1 a 5. Aqui eu estou falando coisas referentes ao Senhor Jesus e o que Ele fez. E já estamos entrando em assuntos que nós vamos falar ainda no final do retiro, que é sobre a volta de Jesus. Então aqui nós vamos ler um pouco sobre essa pátria, da qual nós fazemos parte. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Jesus é bom. Que a graça do Senhor Jesus continue todos os dias no nosso coração, nos ensinando, nos educando e fazendo com que cada um de nós se apresente pleno no conhecimento de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.